Bom dia, pessoal. Christopher, professor de História da Escola Estadual Padre Damião. Hoje a gente vai dar início ao PET volume 2 da primeira semana do 7º ano. Bom, a gente percebe que o PET, ele é dividido em 4 semanas. O PET 1 foi 4 semanas. Agora a gente vai iniciar o PET 2 com a primeira semana. E nesse PET 2 ele vai trazer o quê? O tema... a temática renascimento cultural. Quando a gente pensa em nascimento, é algo novo, né? Quando a gente pensa em renascimento, é novamente. Percebe que parece não, porém, quando a gente pensa novamente, é um resgate, é um ressurgimento, é mais uma vez, né? Bom, é isso que a gente vai trabalhar nessa primeira semana aí de História do 7º ano. Bom, eu disse para você nas semanas anteriores que a história já não trabalhava tanto assim com essas questões de cronologia numérica, não era? Que agora eles estavam importando mais com o quê? Com as questões de mudanças e permanência ao longo da história, né? Ao longo do tempo, se você preferir assim. Bom, mas como assim? Como que funcionam essas questões de mudanças e permanências? Quais experiências ou quais aspectos culturais estavam lá atrás que estão presentes nos dias de hoje? Né? Então, quando alguém te fazer aquela pergunta, para que estudar história? Para quê? Para você recordar as experiências, né? Porque é através das experiências que a gente consegue fazer algo melhor, né? Bom, você às vezes é uma criança. Imagina a situação, você é uma criança hoje, está lá com os 4, 5 anos, você tem uma tomada ali, né? Você pega uma agulha, vai lá e coloca o dedo lá. O que vai acontecer com você? Você vai tomar um choque, não vai? Quando você tomou um choque, você testou aquela coisa, você viu que aquilo não é bom, a próxima vez você vai fazer isso? Não vai, por quê? Porque você tem uma experiência daquilo. Então é isso que a história vai te trazer, né? Trazer mecanismo de quê? De como viver uma sociedade, né? Como viver numa sociedade, vamos até trocar. Quais caminhos a ser trilhados para você chegar numa sociedade justa e igualitária, né? Igualitária são todos mundos iguais. Quando a gente pensa no próximo, né? Seja você religioso ou não, você quer que o seu semelhante tenha uma vida boa tanto quanto a sua, não é? O ideal de vida é que todo mundo vivesse uma vida bacana, não é isso? Bom, então a história vai te dar ferramentas para você construir isso, porque quando a gente trabalha nessa perspectiva de mudanças e permanências, é isso que a história quer de você, não é? Ela quer te passar mecanismo de mudanças. Né? Porque quando você vai estudar história, já viu? Ou seja, as temáticas sempre tá em torno de quê? Revoluções, que são mudanças profundas, independências, né? de grupos sociais ou de países, conflitos, né? Sempre eles estão em conflitos e brigando, né? Sempre querendo que melhores condições de vida, né? Para você ter melhores condições de vida, você tem que ter melhores condições de trabalho, não é assim? Bom, a história também tem essa preocupação, por quê? Porque ela olha para você e pensa, você é um agente transformador. Como assim? Se você é um cidadão, é você que vai trilhar, né? É você que vai conduzir a sociedade, porque a sociedade é o quê? Ela é composta por cidadãos, né? E esses cidadãos, qual que é o objetivo deles? Viver em sociedade. Qual que é a função deles? Viver em sociedade e tentar buscar uma sociedade justa e igualitária. Né? Mas a gente percebe que nem todo mundo vai pensar dessa forma. Vai ter uma pequena parcela aí que vai querer fazer o quê? Não, eu tenho que viver melhor que você. Então o egoísmo vai entrar na sociedade. Como você é um cidadão de bem, você vai pensar o quê? Eu sou um agente transformador, vou estudar a história e vou
pegar as ferramentas que a história me fornece para quê? Para transformar a sociedade, porque a história, ela pensa no quê? Mudanças e permanências. O que eu posso mudar, de que forma eu vou mudar e o que eu posso permanecer. O que lá atrás tem de bom que eu posso deixar ela dar continuidade, né? É nisso que a gente vai trabalhar, nessa perspectiva. Então, nessa primeira temática aí, a gente tem renascimento cultural. Como eu falei, renascimento é novamente. Então, ele vai ter, a gente pode entender esse renascimento cultural como um resgate cultural. Eu falei para você que na história eles estão esquecendo um pouquinho essa questão de tempo cronológico, porém eles colocou outro tempo, né? Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, que a gente vai estar estudando nessa aula, né? Idade Antiga era aquelas questões da Grécia e da Roma, né? Aquele período ali que tinha uma cultura variada, não é? Por que ela tinha uma cultura variada? Porque lá ainda o comércio, ele fluía bastante, né? Ele era intenso. E para você fazer comércio, pensa, quando você entra no mercado, várias pessoas entram ali, não é? Várias pessoas que têm um pensamento diferente do seu. Porém, na hora do encontro daquelas pessoas, você pode absorver comportamento, a troca de comportamento, né? Às vezes você nem fazia determinada situação, uma gíria, por exemplo, às vezes você falava uma gíria, você chegou lá no mercado, escutou outra, acaba que você absorve ela, ou um comportamento de outra pessoa. Então essa é a troca cultural, né? As pessoas vão se encontrando, às vezes você gosta de determinado posicionamento ou aspecto comportamental de determinada pessoa e você adquire ele. Você vai para sua casa, às vezes você conversando com seus irmãos, seu pai, às vezes seu pai também começa a ver você viver daquela forma, também acha aquilo bacana e vai transformando. Bom, isso na Idade Antiga. Quando a gente passa para a Idade Média, o que vai acontecer? Vai chegar uma instituição muito poderosa, que era a Igreja Católica, que vai falar, não, a partir de agora a gente vai ter somente uma cultura, aquela cultura que vai seguir o padrão católico, né? O padrão cristão. Então vai romper com aquela variedade cultural, né? E a pessoa vai viver somente uma cultura, né? Quando a gente chega na Idade Moderna, que a gente sai da Idade Média e vai para a Idade Moderna, aqueles agentes transformadores, né? Liderada pela burguesia, o que ela vai falar? Ué, eu gosto de comércio, o que eu quero fazer? Não, as pessoas têm que ter, cada um tem que pensar da forma que, tem que viver da forma que achar melhor, né? Não precisa alguém ditar. Mas se você sair desse padrão católico, você é um pecador, né? Era assim que tratavam aquelas pessoas que não seguiam o padrão da Igreja Católica. Bom, por isso que eu coloquei lá, renascimento cultural. O que ele vai fazer? A partir de agora, ele vai deixar de lado um pouco, né, as questões religiosas e vai ter a valorização do ser humano, né? Porque na Idade Média existia uma balança. Se a gente fosse colocar na balança, isso aqui é da religião, esse aqui é do ser humano. As questões religiosas eram muito mais importantes que a questão do ser humano, a valorização do ser humano. Vai chegar um certo momento, a burguesia, né, vai pensar o quê? Não, esse distanciamento não pode existir tanto assim, porque se o ser humano foi criado por Deus, Deus quer algo bom para a gente também tem que se dar o valor, não é? Tem que ter a valorização do homem. A gente vai deixar de lado as questões religiosas? Não, as questões religiosas são importantes, mas o ser humano, que é fruto do nosso Pai Criador, também tem que ser valorizado. Porque pensa, se você tem um objeto, você vai valorizar seu objeto? Não é? Porque ele faz parte do seu... faz parte dos seus bens que você gosta, né? Então você tem que ter essa valorização. Então, não é que você não quer as questões religiosas, é que você tem que também dar valor ao ser humano. Então vai ter essa balança. Porém,
aqueles líderes da Igreja Católica não vão gostar nada disso, não é? Então ele não vai querer que você tenha essa questão daquele renascimento, daquele modo de vida lá atrás, que era aquela diversidade cultural. Bom, por isso que eu coloquei humanismo. A história sempre vai trabalhar que esses ismos aqui, né? Capitalismo, socialismo, feudalismo, escravismo e assim vai. Ele sempre trabalha com esses conceitos que são aquelas ferramentas que eu te disse que você vai utilizar para você transformar a sociedade, que você é um agente transformador. Bom, então, como a burguesia começou a ganhar força, né, querer romper aquele triângulozinho, você lembra? Triângulo social, que era clero, nobre e camponeses e burgueses. Então o que ela vai fazer? Ela vai buscar explicações, né? Ela quer modificar a sociedade. Para ela conduzir, transformar a sociedade, ela tem que prestar o quê? Um esclarecimento para a sociedade, né? Então, feito isso, eles vão utilizar como ferramenta a ciência. O que a ciência faz? A ciência é pautada em experimentações, não é? Conhecimento. Se você não consegue explicar, aliás, aquilo que a religião não conseguia explicar, a ciência começou a explicar, né? Começa a ver aquela questão de exploração, vai chegar e falar assim, mas por que está explorando a gente? Porque a igreja determinou assim, a cultura determinou assim. Bom, então mostra pra gente aí na Bíblia. Naquele momento, a maioria das pessoas não era alfabetizada. Então, como que a pessoa ia saber se aquilo ali era verídico, era verdadeiro ou não, né? Então, a ciência vai começar a apontar esses erros históricos aí, né? Essas ferramentas que determinada classe social utilizou para quê? Para explorar a maioria, né? Que são os camponeses. Então vai começar um conflito entre a ciência e a religião. Não que a ciência queria destruir a religião e a religião destruir a ciência. Porque vai ter pessoas dentro do clero que vai apoiar essa questão da ciência. E tem gente da ciência que, apesar de várias coisas que você não pode provar que a religião coloca, né, para a sociedade, ele vai acreditar, porque ele tem fé, né? Não é porque ele é um cientista que ele vai deixar de ter crença, não é? Não é assim. Bom, então, do lado da ciência, o que a ciência vai falar? Olha, antigamente lá na Idade Média, o povo acreditava no teocentrismo. Teo vem de Deus, antro vem de homem, ou seja, um homem no centro do universo. E aqui, Deus no centro do universo. Quando o professor só fala isso, você nem entende. O homem no centro do universo, Deus no centro do universo. O que quer dizer isso? Não. Valorização do homem, valorização de Deus. Então no antropocentrismo não tem valorização de Deus? Tem, é o que eu falei. Ele só não queria deixar tão a diferença na valorização do ser humano com Deus tão distante. Já no teocentrismo, ele queria cada vez mais aumentar o seu patamar, né? Então aí ficava complicado, porque se você não valorizar o ser humano, como que fica? Como que fica aquela questão da Bíblia? Valorizar o próximo, né? Então, se você tem que amar seu semelhante, por que uma determinada classe social explorava a outra como explorou na Idade Média, né? Praticamente servos, escravos. Então, os burgueses queriam essas explicações. E o clero conseguia? Não, porque se ele falava que tinha que valorizar o próximo, como que eles não valorizavam, né? Então, todos aqueles nobres não iriam para o céu, né? Não iriam para o paraíso, porque eles estavam ali só para explorar, né? Bom, e como que eles vão moldar essa sociedade? Como que eles vão moldar a população?
É através da educação, porque é através da educação da escola que forma os cidadãos, né? Então o cidadão vai aprender a viver. Quando você está aqui na escola, os seus professores estão fazendo o que com você? Transformando vocês em cidadãos, né? Hoje a gente vive num sistema capitalista onde você tem que estudar para quê? Para você conseguir um bom trabalho, para você consumir, você ganhar um dinheiro e consumir. Esse é o sistema capitalista, né? Te preparando para o mercado de trabalho. Aqui, então, a educação, a principal função dela é transformar o cidadão, para ele moldar ele, colocar ele como que ele tem que viver em determinada sociedade. Bom, na primeira questão, lá na página 64, o que ele vai fazer? Ele traz lá: o renascimento cultural trouxe para o contexto da época em que ele aconteceu uma nova forma de ver o mundo e de conceber a arte. Em diversas frentes da produção cultural, muitos artistas se destacaram e são conhecidos até hoje. Aí ele traz duas imagens, né? E coloca: as imagens abaixo foram feitas em contextos históricos distintos, um no período do Renascimento Cultural e outro na Idade Média. Identifique as imagens de acordo com as legendas. Em seguida, analise-se-as e preencha o quadro comparativo. Então você vai analisar os dois quadros que estão ali, né, de acordo com a legenda. Se você pegar lá, somente um tem uma legenda. Não, então isso aí foi um erro do PET, né? Porém, o que ele vai trazer? O confronto dessas duas ideias. Um no antropocentrismo e o outro no teocentrismo. Hoje, muitos alunos pensam que o ensino de arte, a matéria, não é importante. Mas a gente... Por que a gente não acha? Por que eles não acham importante? Porque às vezes não tem nota. Mas a gente vai entender hoje que a arte ela é importante, né? Porque foi a arte, nesse período aqui, a função dela era onde? Moldar o comportamento do ser humano, né? Na educação, na escola, você não tem arte? A arte serve para isso. E nesse momento aqui, o que vai acontecer? Na Idade Média, quem que era responsável pela educação da sociedade? Os padres, não é? Era o clero. E aqui no antropocentrismo? Vai deixar um pouco de lado e vai fazer o quê? Vai deixar um pouco de lado essa questão do antropocentrismo. Vai deixar... Meu telefone tocou aqui, deu uma vibradinha, mas esquece sempre um pouquinho, acontece. Então, o antropocentrismo, ele vai deixar a educação para as ciências. O teocentrismo vai deixar pelos agentes das religiões, né? Bom, por isso que esse modelo de educação. Lá no quadro, ele traz dois quadros, né? Um do período renascentista, Renascimento Cultural, e o outro da Idade Média. Esses quadros, como hoje a gente tem TV, rede social, para a gente visualizar alguma coisa, né? Para explicar para a gente também. O quadro era algo que era para entretenimento e educação, formação educacional. Como ele não traz a legenda nos dois aí, para você fazer a questão, basta você fazer o seguinte, porque depois a gente vai ver a diferença dos dois. No primeiro momento você vai ver lá. No segundo quadro lá, ele traz lá a fonte, a primavera. Se você subir lá na legenda, alegoria da primavera, tela a óleo de Botticelli, o pintor, né? E a iluminura do século X. Então a gente percebe que tem dois quadros. Imagina se você vai desenhar, você olhando ali, você vai ver, nossa, tem um quadro ali que parece um 3D, mostra o fundo e tal. Esse outro quadro de cima aí, ele parece algo plano, parece que ele não tem muita preocupação com a estética, né? Então a resposta aí para você colocar aí, ó, presta atenção, um preocupa com estética, o outro
Não, só com representatividade. Ele não quer explicar muito, ele quer que você chegue e olhe e fala, nossa, aquilo ali me lembra tal coisa. Até hoje a Igreja Católica, ela trabalha muito com a imagem, né? A gente percebe que igrejas evangélicas, ela não trabalha tanto com imagem dentro das igrejas, mas a religião católica, ela trabalha. Então, isso que permaneceu ao longo do tempo, né? Então, na Idade Média, eles vão preocupar com a imagem, né? Porque na hora que o ser humano batia o olho naquela imagem, ele já associava aquilo a algum ensinamento bíblico, né? Ou ensinamento católico. E o segundo aí, ó, ele trabalha com a questão de estética, né? Tipo assim, tem um fundo, primavera, aquilo que a burguesia achava que era bacana, né? Na sociedade, a primavera, não era só a questão religiosa que estava lá em cima, ele queria diminuir esse peso da balança entre os dois, né? Não é que ele queria que tivesse no mesmo patamar, mas pelo menos próximo. Então, no primeiro quadrado você vai colocar iluminura do século X e o segundo, alegoria da primavera, da tela do óleo de Botticelli. Você vai completar lá. 2 e 1, né? Se você colocar isso na página 64. Lá na página 65, ele pede as características, né? Então, quais que eram as características, na mesma questão, ele pede só para você colocar lá, aí através de olhar as imagens, você consegue fazer as questões. Bom, quando você pega lá diferenças, né, da pintura medieval e pintura renascentista, a primeira coisa que você tem que entender, que a história fala para você, a questão das mudanças e permanências, né? E o tempo cronológico que a gente vai trabalhar na história é o quê? Idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então, toda vez que você for fazer uma diferença entre um tempo histórico e outro, você já vai ter que começar citando esse período. Bom, se é na idade medieval, a primeira diferença entre o medievo e o período renascentista é o quê? Um era na idade média e o outro era na idade moderna, né? A primeira característica. Um vai trabalhar com o lado teocêntrico, né? Deus no centro do universo, né? A valorização máxima tem que ser de Deus, né? As questões religiosas. Já no renascentista, antropocentrismo, o homem no centro do universo. O que quer dizer isso? Não. As questões religiosas são importantes? São, mas você não pode desvalorizar o ser humano, porque o ser humano é um filho de Deus, e Deus quer que todo mundo tenha amor ao próximo. Então a gente tem que ter essa balança, né? Que eu falei, tem que diminuir um pouco a valorização aí. Então aqui só valoriza esse lado e aqui não valoriza esse lado. Quando você pega esses dois aqui, o teocentrismo é a questão do misticismo. O que é misticismo? Valorização do sobrenatural. Natural é o ser humano. Aquilo que está sobrenatural, sobre a gente, é quem? Deus, né? Aqui, o que a igreja, o que a pintura renascentista fala? Não, as coisas têm que ser bem explicadas. Então, a pintura, enquanto esse aqui vai trabalhar com a temática misticismo, com as coisas de Deus, toda pintura que você pegar, ou quase todas, ou 99% das pinturas, ela vai ter um significado de quê? Das questões religiosas. Sempre vai ter uma áurea na cabeça, ou algo, a temática sempre é questões religiosas. Já aqui no período renascentista, ele deixa um pouco de lado essas questões. Pode ser primavera, ou outra, ou uma pintura de uma pessoa, né, que a gente viu Mona Lisa, e outros, né? Então não é a pintura, a arte não vai servir só como acontecia na Idade Média, para passar uma mensagem bíblica, né? Ela poderia fazer qualquer coisa, agora estava aberta, ela estava livre para fazer o quadro que ela achava necessário, né? Lembrando que a arte é educacional, ela serve também para moldar as pessoas, não é?
patrocínio. Quem que patrocinava esses artistas? Porque o artista, como que vai fazer? Ele tem que sobreviver, ele precisa de moradia, ele precisa de alimentação e assim vai. Lá na Idade Média, quem que vai patrocinar esses artistas vai ser a aristocracia. Quem que era a aristocracia? Cleros e nobres, né? Porque o clero e o nobre, eles tinham prestígio na sociedade, né? Como assim? Eles não pagavam impostos e deixavam o terceiro estado sustentar, né, toda a estrutura social. A burguesia, como fazia parte do terceiro estado, e ela é uma ideia, lembrando que a Idade Moderna vai tentar romper com a estrutura da Idade Média, o que ela vai fazer? Ela vai financiar, que vai ressurgir o comércio juntamente com as questões culturais, né? Que eu não falei para você que o comércio, né, aquele que ajudou a sociedade a ter uma diversidade cultural na hora que eles estão encontrando com várias outras pessoas para comerciar. Então o que a burguesia vai pensar? Quanto mais eu financiar a arte, que é um agente da educação, é ela que vai fazer o quê? Modificar a sociedade, porque ela que vai formar cidadão, e o cidadão é um agente transformador. Então, a burguesia. Talvez você encontre lá, talvez não, você vai encontrar esse nome lá também, ó, dos patrocinadores, mecenas. Mecenas são os burgueses, né? Aqueles que patrocinavam, porque nem todo burguês patrocinava, mas os mecenas eram aqueles que era de exclusividade, um patrocínio dos artistas. Ah, mas que estilo que esses pintores pintavam, né? Ou esculpia esculturas, né? Do estilo da Idade Média, estilo românico e gótico. Românico é aquele ainda exclusivo da Alta Idade Média, e o outro ali, o gótico, é o surgimento da cidade. Então a gente percebe que a gente vai modificando. Porque a gente pensa, Idade Média e Idade Moderna. Ah, chegou data tal, já modifica? Não, ela vai mudando aos pouquinhos, no que vê já modificou. Então, por isso que é importante data. Às vezes, aconteceu em 1500, modificou uma data para outra. Às vezes não foi em 1500, aquelas transformações já estavam lá em 1300, 1400, entendeu? Então não tem uma data X, por isso que a história não quer trabalhar mais. Quem vai trabalhar com número é a matemática, que ela quer números exatos, né? Tem um cálculo certinho que vai dar determinada situação ali, o cálculo do X, achar o Y e N, o alfabeto inteiro, talvez, sei lá. Bom, a preocupação da pintura medieval era quem? A representatividade. Ela queria representar os ensinamentos católicos. Já a pintura renascentista, a estética. Por isso, na hora que você volta lá no seu quadro, você percebe, se te colocasse lá, perguntasse quem que desenha melhor, o quadro 1 ou o quadro 2? O quadro 2 você vê lá que tem quase um 3D, tem um fundo bacana, o outro lá, aqui também bem fraquinho mesmo. Então, um está preocupado só para representar o quê? Estudos bíblicos. E o outro não, o outro todo um cálculo, fundo, o que a gente tem que fazer, a questão científica mesmo, né? Teórica. Então, né, desenhar não é para qualquer um, ele tem que ter um conhecimento, e conhecimento científico, aquelas medidas geométricas, né, da matemática, da geometria, de onde? Científico, matemática com ciência, geometria, então tem todo um cálculo ali para você desenhar ali, não é? Bom, esse é o quadro número 1, e agora a gente vai para a questão número 2. Tá lá, questão número 2, ele traz um texto enorme, né? E a gente vai, você lê o texto aí, depois ele traz. Analisando o texto acima, percebemos que o renascimento do comércio teve um papel fundamental. Tá vendo que esse período da Idade Moderna sempre trabalha com essa questão de nascimento? Olhando para a nossa sociedade atual, qual o papel do comércio? Você acredita que ele continua fomentando o fortalecimento das cidades? O que você sabe sobre a questão dos impostos comerciais? Em tempos de Covid-19, manter as atividades comerciais tem sido tema de muito debate. Como você analisa essa questão?
O que esse período pode nos trazer em termos de revolução comercial? Construa um parágrafo buscando responder a essas questões, refletindo sobre a importância do comércio da nossa sociedade atual. A gente vive um período de pandemia, né? E esse fechamento, né, do comércio, essa questão do isolamento social. Então, o que ele está querendo saber? Qual que é a importância desse comércio? Né? O comércio é importante para a nossa vida. A gente percebe, né, que eu falei para você agora há pouco, que a gente vive um modelo de vida chamado capitalista, onde para a gente manter a nossa vida existe um capital, que é o dinheiro. Você vai ali, estuda, arruma um serviço para quê? Para você viver do seu salário ou viver do seu lucro, se você for um empresário. Bom, sendo assim, eu montei um parágrafo aí, né, da importância do comércio. Se você colocou um, você manda para mim, eu corrijo para ver se está ok. Mas, se fosse eu colocaria dessa forma. E você também pode colocar dessa forma, né? Tá lá, o desenvolvimento socioeconômico, social e econômico, dinheiro. Social, o jeito que você vai lidar, né? Socioeconômico no modelo capitalista depende do consumismo, né? A gente vive uma sociedade que toda hora a gente quer comprar. A gente trabalha para quê? Para comprar, para consumir algo que resulta em lucro ao comércio, gerando empregos, impostos. Emprego para você adquirir o seu salário e gastar, né? E tudo que você compra gera um imposto. Por isso que às vezes você compra um determinado produto, ele está com preço elevado. Por quê? Porque você só não paga o dinheiro que o comerciante produziu, né? Tem um imposto do governo. Aquele produto que você comprou, uma parte vai para o comerciante e a outra parte vai para quem? Para o governo federal investir na sociedade, né? Na região que você mora. Então, o que acontece? Ah, professor, mas o governo não injeta tudo que ele arrecada, ele rouba. Aí já é outra situação, né? Na ausência do consumo, isso resultaria em desemprego e crise econômica. É o que está acontecendo com a gente hoje, né? Se você não consumir, você não vai ter dinheiro para gastar. Se você não comprar, não consumir, o governo também não adquire dinheiro. Se ele não adquirir dinheiro, o que acontece? O país entra em crise. Se o país entrar em crise, o que acontece? Saúde pública vai ficar mal, as escolas públicas vão ficar mal, não vai só entrar em crise, né? Até desaparecer aí, ó. Bom, questão número 3. Ele traz lá. Ele traz sobre a questão do Covid-19. Ele traz uma imagem e coloca: o choque na rotina de grandes cidades em isolamento pelo coronavírus, né? Analisa a importância do fechamento dos comércios e da mudança de rotina nas cidades no combate à Covid-19. O que está acontecendo com a gente hoje em dia? Está vendo que a história foi lá atrás, mas ele está te mostrando os caminhos para você modificar? Bom, isso aí só da gente ver jornal, escutar as pessoas para a gente ficar em casa, a gente já vai entender essa questão do isolamento, né? Você está ficando em casa para quê? Para frear o quê? A circulação do vírus. Então eu coloquei como resposta o seguinte: é através do isolamento social que os profissionais da saúde poderão conter circulação do vírus, evitando novos contágios. O isolamento é para isso. Você ficar em casa, porque se você sair, se você adquire o vírus, você vai levar para sua casa e vai acontecer o quê? Você vai passar o vírus para o próximo, né? Essa circulação passa para mim, passa para o outro, passa para o outro. Às vezes você não tem, você é assintomático, né? Você não sente, mas a outra pessoa pode sentir, pode ser sua mãe, pode ser sua avó, o seu avô, e dependendo da situação, ele vai vir a
óbito. Então, às vezes, a preocupação não é só com a pessoa que é assintomática. Sintomático é aquele que não vai adquirir os sintomas. Então, a preocupação também está no próximo, né? A valorização do próximo, porque você pode levar a pessoa à morte, né? Ao óbito. Então, essa é a preocupação. Às vezes você não tem, mas pensa no próximo. É essa a questão, fique em casa. Então, isolamento social é justamente isso, para não fazer o vírus circular até a ciência adquirir uma cura, né? Para acabar com esse vírus, né? Vai acabar? Vai. Né? A gente viu lá atrás que outras situações, peste negra, né? Gripe espanhola, acabou. Ela devastou várias pessoas, mas à medida que foi passando o tempo, agora a gente tem uma pandemia. A gente tem que aprender com os relatos históricos para a gente sair dessa, modificar, né, esse probleminha aí, eliminar esse problema da nossa vida aí e voltar a ter aula presencial com o professor Christopher Mendonça, o top das escolas. Bom, questão número 4. Ele traz outro grande texto e ele traz a imagem, uma pintura, né, que chama O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. A gente vê aí, ó, que ele tem 4 pernas, 2 braços e tem um círculo. É como se fossem as medidas geométricas. Então, a partir de agora, eles estavam preocupados com a estética do desenho. Não era igual lá no período medieval, que era só questão da representatividade para te passar uma mensagem de quê? Uma mensagem religiosa. Agora, eles querem as questões estéticas, né? Eles querem te mostrar o quanto é importante a ciência, que é através da ciência que você vai chegar à perfeição. Isso de acordo com os cientistas, né? Porque você pega um desenho todo deformado e vai lá, começa a fazer o cálculo certinho, você vai ver que ele é perfeito. Então, o que o cientista pensa? Que é através da ciência que a gente vai buscar a perfeição. Como assim, professor? Por exemplo, o Covid-19. É através da ciência que você vai adquirir o quê? O medicamento para eliminar essa coisa ruim que surgiu na vida da gente nesse momento. Então você está lá e vai te perguntar. Analise esta imagem e construa um parágrafo explicando o principal conceito humanista que está representado nela e de que forma ela contrapõe as tradições culturais e a sociedade medieval. O que eu falei? A idade renascentista, a idade moderna, que é o renascimento cultural, ele sempre vai fazer o quê? Brigar com a idade média, porque um acredita no antropocentrismo e o outro utiliza o teocentrismo. Então, sendo assim, eu coloquei como explicação, está lá, o desenho, né? E a questão do humanismo está intimamente relacionado com a filosofia humanista, né? Olha lá, analisa esta imagem e construa um parágrafo explicando o principal conceito humanista e o desenho. Está intimamente relacionado com a filosofia. Filosofia é quem? A mãe das ciências. Humanista, valorização do ser humano. E o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? A valorização também do ser humano. Olha lá, humanismo, ciência, antropocentrismo. Tudo ligado, ó. Nele, o homem torna-se o centro do mundo em contraposição ao teocentrismo. Ele contrapõe o teocentrismo. Não é você só valorizar as questões religiosas, tem que valorizar tudo, né? Na qual Deus está no centro do mundo. Só lembrando, não é que você é antropocêntrico que você vai desvalorizar as questões religiosas. Não é isso. O que ele quer dizer com isso? Que a valorização do ser humano também tem que fazer valer, né? Porque senão como que fica? Você tem que ter a valorização do homem, porque o homem é fruto de quem? É fruto de Deus. Se ele é fruto de Deus, você tem que fazer o bem para quem? Para as coisas que pertencem
a Deus. Então essa é a ideia central do antropocentrismo. Bom, assim a gente encerra aí o PET, volume PET 2 da primeira semana. Então vai aparecer lá no seu canal, você assiste, não entendeu, volta alguma coisa, aperta pausa e vai corrigindo as suas atividades. Eu não vou estender mais porque o tempinho hoje foi maior, porque é um assunto que tem muita coisa para se falar. Como tem muita coisa para se falar, acabou que ele estendeu. Mas, enfim, muito obrigado e até a próxima. Semana que vem, semana 2. Valeu? Ó, tá chegando até o som do carro. Tchau, valeu.